O ano de 2020 será lembrado como um dos anos mais difíceis da nossa geração. O grande número de vidas ceifadas pelo vírus e outras doenças, a crise financeira em diversos setores e o confinamento contribuíram para o aumento significativo dos casos de doenças e transtornos emocionais. Por esse motivo, para dar início à nossa série de reflexões e aproveitando o começo de um novo ano, o nosso primeiro tema será sobre um assunto muito comum, principalmente nos dias atuais, e que talvez eu e você já passamos ou passaremos em algum momento da nossa vida. Falaremos sobre a ansiedade. Este estudo será dividido em 2 vídeos. Neste primeiro falarei sobre como a ansiedade atua no nosso corpo e no nosso cérebro e o que a Bíblia nos diz sobre isso. No segundo vídeo veremos algumas atitudes e decisões que podemos tomar frente a um estado ansioso e como a música pode contribuir neste processo. É por isso que eu te convido a assistir esse vídeo até o final e acompanhar a sequência dos estudos para ter uma melhor compreensão do assunto. Acredito que este conteúdo te ajudará a ressignificar algumas coisas, principalmente neste período de pandemia. Agora, sem mais delongas, vamos para a nossa reflexão. A ansiedade tem como uma das principais características a antecipação de fatos que podem ou não acontecer, gerando uma sensação desconfortável de tensão, medo e maus pressentimentos. Quando em demasia, ela se transforma em um transtorno, levando a pessoa a um medo excessivo. Ela pode gerar respostas físicas como palpitação, calafrios, tremores, falta de ar, entre outros sintomas que fazem com que a pessoa se sinta prejudicada por seus próprios sentimentos, causando sofrimento e alterando seu comportamento diante dos fatos. Várias podem ser as suas causas, desde fatores biológicos, influências do ambiente ou a história de vida de cada um. Mas você sabia que a ansiedade, de forma geral, assim como o medo, são mecanismos do nosso cérebro que servem para nos alertar em situações inesperadas? Segundo a neurociência, essas e outras emoções, como a raiva, tristeza e alegria, são necessárias para a nossa sobrevivência e adaptação. E é a partir delas que nós moldamos o nosso comportamento. O problema é quando perdemos o controle dessas emoções e os sentimentos tornam-se patológicos. Joseph Ledoux, um neurocientista, professor e pesquisador do Centro de Ciência Neurológica da Universidade de Nova York, iniciou na década de 70 um estudo sobre a emoção e sobre a ação do medo e da ansiedade no cérebro, e descobriu que quando nosso cérebro detecta uma ameaça através do córtex visual, são transmitidas ao mesmo tempo 2 mensagens, uma para a amígdala e outra para o córtex pré-frontal. A amígdala, uma pequena estrutura do sistema límbico, é a responsável por diversas atividades do corpo, sobretudo pelas nossas emoções. Por isso que quando nos deparamos com a ameaça, temos respostas físicas como palpitação, calafrios, tremores e por aí vai. A amígdala está diretamente ligada ao hipocampo, onde fica armazenada nossa memória. Por sua vez, o córtex pré-frontal é a região do cérebro responsável pelo julgamento dos fatos. Ele é quem dá o significado ao medo e às emoções que estamos sentindo, buscando na memória e nas experiências antigas e recentes um sentido para este evento. Segundo os estudos do neurocientista português Antônio Damasio, a emoção é como o nosso cérebro percebe as informações que chegam por meio dos estímulos. O sentimento é o que eu penso sobre esses estímulos. E o comportamento é o que eu decido fazer a partir daquilo que eu pensei. Resumidamente, o córtex pré-frontal, essa região responsável pelos pensamentos complexos, é quem diz como as informações são armazenadas e também é ele que fará a validação dessas emoções, inibindo ou potencializando a ameaça. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? O nosso texto base será o capítulo 4 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da cidade de Filipos, aproximadamente no ano 61 d.C. Nessa carta, Paulo agradece aos irmãos filipenses pela ajuda que eles lhe deram enquanto ele estava preso em Roma, e também compartilha da sua alegria e contentamento em Cristo, apesar das circunstâncias. Paulo também aconselha aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé e na unidade, advertindo-os sobre problemas futuros e a como passar pelas aflições da vida. No versículo 8 do capítulo 4, ele escreveu: "Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, nisso pensai." Nesse versículo, Paulo nos aconselha
a programarmos nossa mente com bons pensamentos. Perceba que a primeira palavra que ele menciona é verdadeiro. De acordo com a neurociência, nossos pensamentos são eventos mentais que nem sempre são precisos ou verdadeiros e muitas vezes podem errar em suas previsões. Por isso a importância de julgarmos bem o que pensamos. Precisamos buscar pensamentos que nos ajudem a passarmos por certas situações e a tomarmos decisões. E uma das maneiras que podemos fazer isso é através da memória. Lembra que o hipocampo armazena as informações de nossas experiências, sejam elas boas ou ruins, como um HD de um computador. Quando percebemos que algo ruim se aproxima, instintivamente essas memórias são evocadas, produzindo as mais diversas sensações. Em uma situação de ansiedade, o exercício de buscarmos lembranças que possam aliviar a tensão do momento é de extrema necessidade. Foi o que o profeta Jeremias fez ao passar por uma profunda tristeza diante do pecado de Jerusalém. Ele viu um feixe de esperança e no versículo 21 do capítulo 3 do livro de Lamentações, declarou: "Quero trazer à memória o que me pode dar esperança." No vídeo anterior eu mencionei que os nossos pensamentos são condutores de ações. O que colocamos em nossa mente determina o que falamos e o que fazemos. Também mencionei que na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. Uma mudança de pensamento para então transformarmos a maneira como vemos a situação em que estamos. Por ser uma resposta neuroquímica, não podemos agir sobre nossas emoções, mas podemos atuar sobre os sentimentos que elas produzem e, através dos nossos pensamentos, mudar o nosso comportamento e atitudes. Então, como podemos fazer isso? É o que veremos no próximo vídeo. Até lá! Se você tem sido edificado com este conteúdo, te convido a compartilhar este vídeo com alguém que você conheça, que precisa ouvir essas palavras. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para acompanhar os demais vídeos. Deus o abençoe.